Muito bem, tá tudo preparado, mais uma história daquelas. Eu tenho certeza que você vai, ao final, querer participar. Muita gente vai querer mandar um WhatsApp pra cá. Aliás, o Zap fica bem ao lado do título, tá? Quando você quiser mandar um WhatsApp pro Paulinho, o 951-336677 é o nosso WhatsApp. Ele é de São Paulo, esse telefone. Ele fica bem ao lado do título de cada história. Pode mandar o WhatsApp. Eu colocarei as opiniões logo mais ao final. É uma história espetacular que já vai começar. Mas antes dela ter início, eu quero agradecer o Aparecido Cervantes Pérez. Mandou a contribuição dele. Puxa vida, muito obrigado. Mandou 100zão aqui pro canal. Nossa, tô honrado. Estou muito contente, viu? Com a sua presença e com a sua participação. Assim como agradeço também o Pedro Catani Neto. Ô Pedro, que maravilha, Pedro. Obrigado, viu, Pedro? Pela sua ajuda importante, pela sua contribuição também. Muito agradecido. Maria Dani Irineia Florentino. O nome dela é assim, ó, Maria Dani Irineia Florentino. Também mandou a colaboração, a contribuição dela através do nosso Pix. Ô Paulinho, tem um Pix no teu canal? Eu posso ajudar? Pode. A Lindalva fez isso, Lindalva Ribeiro Casares. Ô Lindalva, que carinho. Ô Lindalva, que ajuda importante. Obrigado, viu, Lindalva? Um beijo pra você também, Lindalva. Tudo de bom e obrigado. Ô Paulinho, e aí, como é que eu faço? Como é que eu quero contribuir com um Pix pro teu canal? Eu acho que merece. Então, olha, bem ao lado do título tem um telefone, que é o 951-336677. Além de ser o nosso WhatsApp, também é a nossa chave Pix. Manda a tua ajuda, contribua, colabore, ajude o canal a crescer, a prosperar e melhorar. Muito obrigado. Gente, tudo prontinho para a história, mas eu continuo com aquele meu sonho de chegar a 100 mil inscritos. Ô Paulinho, esse sonho é impossível de você realizar? Que nada, nós estamos com 50 mil e já passamos de 50 mil, então não é impossível para quem chegou a 50 mil. Só que eu dependo de você. Se você criar esse compromisso comigo, vai ser muito fácil. De que forma? Inscreva-se no canal, você próprio. Mas não fica só na tua inscrição. Peça para os seus filhos, seus netos, seu marido. Eu ia falar seus maridos. Então peça para o seu marido, peça para o seu companheiro. Você peça para a sua companheira, a sua esposa, a sua mulher, né? Tem gente que prefere. A sua mulher eu também prefiro. Eu acho que quando a gente fala esposa é muito sério, né? Mulher é mais gostoso de falar. Então peça para tua mulher para que ela se inscreva no canal, dê o joinha, que é muito importante, dê o like. Se fizermos assim, se a gente sair da bolha, né? Porque a gente tem que sair da bolha, a gente tem que crescer. Para crescer a gente tem que sair da bolha. E eu só dependo de você. Então me ajude nisso para que muitos se inscrevam. E mais um pedido. Se puder se tornar membro do canal, tanto melhor será para mim. Será espetacular. Assim como você vai pedir também a tua oração. Ô Elza Maria, minha amiga querida de Brasília. Elza, mantenha aí o nome da minha filha, viu? Em oração. Elza, mantenha o meu nome em oração. É tão importante a tua oração, Elza. Tão importante para mim, tão importante para tantos. Muito obrigado, Elza. Um beijo para você. Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio
A verdade de cada um. Não. Nem eu acreditei. Eu não acreditei. Mas a cena que se apresentava à minha frente era dantesca. E havia uma pessoa que tinha produzido aquilo tudo. E eu me espantava mais ainda em saber que a pessoa que havia produzido aquilo tudo era eu. Eu ainda mantinha a faca na mão e a minha mão tremia. E eu não sei se, para atenuar a minha culpa, o dolo do que eu havia feito, a minha mão tremia. Eu com a faca na mão, eu joguei a faca assim na cena do crime. Sim, cena de um crime, onde a protagonista fui eu. E a pessoa ali não teve chance. Agonizava nos seus últimos instantes, a poucos metros dos meus pés. Agonizava e ainda me olhou. E ainda me olhou naquele último pedido de clemência. Não tem clemência. Não tem clemência. O que está feito, está feito. Isso posto, eu peço a permissão a vocês de retroceder 4 anos antes dessa cena. É uma volta. É um retrocesso. Eu vou voltar no tempo e no espaço 4 anos antes. Meu nome é Esther. E na época eu estava viúva do meu marido. Ele faleceu devido a um afogamento. Logo, ele, nesse dia, estava pescando com uns amigos, até que um desses amigos se desequilibrou, caiu num rio caudaloso, de forte corredeira. Então, meu marido, que tinha um instinto altruísta, o espírito dele era esse. Ajudava todo mundo. Sempre fora assim. Meu marido, quando viu que a pessoa caiu naquele rio caudaloso e de corredeira tão forte, ele se jogou na água, porque o objetivo dele era salvar o amigo. O amigo que se afogava. Ele jamais deixaria uma pessoa morrer às mínguas, porque era a característica dele, altruísta, defensor da vida, sempre acreditou na força da amizade. Ele foi para salvar a pessoa. Mas, lamentavelmente, apesar de saber nadar, acabou se afogando também. O mundo desabou sobre mim após eu saber que havia me tornado viúva. Eu tinha apenas 35 anos e uma filha, a Jennifer, de 13, que precisava de mim mais do que nunca agora. Era como se um pedaço do meu coração tivesse sido arrancado e eu me sentia perdida num mar de lamentos e tristezas. Lembro-me dos dias ensolarados em que a nossa casa estava cheia de risadas.
Logo, sempre fazia questão de preparar o café da manhã aos sábados. Pois é. Meu marido era quem fazia esse café. O nome dele, João. João entrava na cozinha, um sorriso largo, dizia: "Bom dia, família. Hoje é dia de panquecas." Jennifer corria para a mesa, seus olhos brilhando. "Com Nutella, papai. Eu quero com Nutella, viu, pai?" ela pedia, enquanto eu ria da animação dela. Era uma família feliz. Daquelas do Bom Dia da Margarina, sabe? Era assim a minha família. O João, por exemplo, adorava ovos. Às vezes os cozinhava, fritava. E eu entrava no embalo. Às vezes eu queria também Nutella para todos. E o João sempre lá, com um sorriso aberto. A cozinha se enchia de cheiro doce das panquecas, as panquecas fritando na frigideira. A mesa era um espetáculo de cores e sabores, porque ele colocava ali algumas frutinhas. Ele também se preocupava com a beleza da mesa, especialmente quando era feriado, sábado, domingo. Às tardes, costumávamos ir ao parque fazer uma caminhada no finzinho do expediente de trabalho. João sempre se divertia empurrando a Jennifer no balanço, enquanto ela gritava: "Mais alto, papai, mais alto! Eu quero tocar as nuvens, papai!" E ele dizia: "Segura firme, minha pequena! Você vai virar astronauta, você vai ser astronauta!" E jogava ela lá em cima. Era a felicidade. A felicidade era contagiante. E eu me sentia tão grata por ter uma família tão feliz e unida. Então a dor daquela perda do João e da forma como tudo aconteceu, a dor era imensa. As minhas noites eram longas e solitárias. Eu me pegava olhando para o teto, lembrando do sorriso do João. Oh Deus, por que isso teve que acontecer? Ele era tão bom, Deus, por que o Senhor permitiu? A gente começa a falar essas bobagens todas. Eu acho que qualquer um que perde um ente querido tem esses desabafos com Deus, querendo entender o processo. Mas nós somos muito pequenos para isso. Deus é maior sempre. Mas por que o Senhor permitiu que ele acontecesse? Ele foi para ajudar o amigo, Deus. Eu sussurrava para mim mesma, enquanto que lágrimas escorriam pelo meu rosto. As memórias vinham à tona como ondas. O jeito como o João me olhava com um amor incondicional, ou como segurava a minha mão enquanto assistimos a um filme em casa. Até no sofá de casa, ele dava um jeitinho de segurar a minha mão. Às vezes eu, na minha ignorância... não precisa também. Não precisa também. Para com essa relação, João. Ele era assim. Se eu soubesse que seria por tão breve tempo, eu teria aproveitado muito mais aquilo. Mas de vez em quando eu até implicava. Mas eu sabia que precisava ser forte por Jennifer, a minha filha. Ela era a minha luz em meio à escuridão. Certa noite, me sentei ao lado dela na cama e falei: "Jennifer, minha filha, eu sei que tá difícil, mas vamos passar por isso juntas, tá, filha?" Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e respondeu: "Oh, mamãe, eu sinto tanta falta dele, mamãe. Eu sinto tanta falta do papai." "Filho, eu também sinto." Aí eu a envolvi nos meus braços. "Mas sabe, filha, ele sempre estará conosco, aqui dentro dos nossos corações." Esses momentos se tornaram meu refúgio, mesmo na dor,
havia amor entre nós. E assim, seguimos em frente, tentando encontrar esperanças em meio à tristeza. Foi então que, um tempo depois da morte do João, eu conheci Marciel. Ele parecia ser tudo o que eu precisava: gentil, protetor, amoroso. Desde o início ele tratava a Jennifer como se fosse sua própria filha. Lembro-me da primeira vez que ele a levou para passear num shopping. Ei, Jennifer, que tal um sorvete? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Ele estava precisando conquistar, afinal de contas ela era minha filha. Ela hesitou por um momento, mas logo o seu rosto se iluminou. Ai, eu gosto de tudo de chocolate. Eu adoro Nutella. Meu pai fazia panqueca com Nutella para mim, né, mãe? Sim, mas como é que você quer o sorvete? Tem com chocolate com Nutella? Peraí, eu vou ver. E ele deu um jeito. A moça que atendeu lá pegou o sorvete e tinha lá a Nutella, colocou um pouquinho da Nutella. Então, ele começou a conquistar a Jennifer. Naquela tarde, enquanto caminhávamos pelo shopping, Marciel olhou para Jennifer e falou: Jennifer, eu quero que sempre que você estiver comigo, você pode falar o que você tem vontade e pedir o que você quiser. Eu tô entrando para a vida da sua mãe aos pouquinhos, porque ela quer que seja assim. Mas eu também quero fazer parte da sua vida. A partir dali, lembro-me dos finais de semana em que passeávamos juntos, íamos à lanchonete, ríamos juntos. A felicidade parecia ter retornado às nossas vidas. Lógico, aquela coisa do João, a forma como ele partiu dessa vida, aquilo ficava no nosso coração ainda. Mas era como se uma nova esperança estivesse florescendo em nossos corações. Olha, mamãe, aquela lanchonete tem os melhores milkshakes, dizia a Jennifer com os olhos brilhando. Então vamos lá! Um milkshake para cada um, eu respondia, rindo da empolgação dela, enquanto seguimos em direção à lanchonete, a brisa leve nos envolvendo como um abraço acolhedor. Dentro da lanchonete, enquanto esperávamos os tais milkshakes, Marciel brincou: Jennifer, você vai ser a juíza do nosso concurso de milkshakes. Você vai dizer qual é o melhor, tá? Ela olhou para ele com um sorriso travesso e falou: mas isso é tão difícil. Mas eu vou escolher o de morango, porque é o mais bonito. Marciel fez uma pose exagerada de surpresa e disse: como assim? O meu de chocolate eu escolhi por tua causa. Você não é apaixonada pelo chocolate? E chocolate com Nutella? E as risadas encheram o ar. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo uma mudança em Jennifer. Eu fui mudando, eu fui percebendo que a minha filha estava mudando. O comportamento dela, eu digo. Ela estava distante, perdida em seus pensamentos. Às vezes, eu a encontrava sentada no quarto, olhando pela janela, com o olhar vazio. Eu tentava me aproximar dela, mas parecia que havia uma barreira invisível entre mim e ela. Jennifer, filha, o que está acontecendo? Você sabe, né, filha, que pode contar com a mamãe sempre. Você pode contar comigo, o que é? Eu falava com preocupação, enquanto me sentava ao lado dela na cama. Ela apenas olhava para baixo e balançava a cabeça lentamente. Nada, mamãe.
Nada, é que eu tô cansada. Ela respondia com uma voz tão baixa que eu mal conseguia ouvir. Tchau, mãe. E aí ela me dispensava. Aquilo partia meu coração. Havia sim uma conexão forte entre nós. Mas até isso parecia que estava se rompendo. Certa noite, eu decidi conversar isso com o Marciel. Conversar com ele. A Jennifer tinha ido dormir. E eu abri a conversa exatamente assim. O Marcel, eu tô preocupada com a Jennifer. Eu falei enquanto olhava pela janela. Ué, por quê? Ela tá diferente, ela não é mais a mesma. Marcel segurou a minha mão e respondeu: você sabe que essa fase da adolescência é complicada mesmo. Às vezes eles guardam coisas pra si. E se não passar? E se ela estiver escondendo algo de mim, Marcial? Eu questionava, quase implorando por respostas. Calma, dá um tempo para ela. Às vezes, precisamos deixar as pessoas encontrarem o seu próprio caminho. É a fase. Outra coisa, ela deve ter muita lembrança do pai. De repente, você sabe, questiona até a minha presença em sua vida. Depois passa. Entendeu? Mas deixa. Ela vai descobrir o próprio caminho. Tenha calma. Tentei seguir o seu conselho e fui até a Jennifer em uma manhã, assim, disposta a conversar com ela também. Oi, amor, minha filha. Que tal fazermos algo especial hoje? Tava pensando em dar aquele passeio no shopping. Só nós, as meninas. O que você acha? Perguntei com esperança nos olhos. Ela olhou para mim por alguns segundos e então deu um pequeno sorriso tímido. Legal, mãe. Eu topo. Vamos fazer isso juntas. Vai ser divertido, eu respondi. E respondi animada. Enquanto nos arrumávamos para o passeio, eu percebi que Marciel nos observava assim de longe, com um olhar carinhoso. Aí ele veio até nós e disse: vocês estão lindas, mas eu acho que eu vou também. Eu vou também porque eu tô com ciúme, porque eu não quero que nenhum homem fique de olho em vocês duas. Vocês são muito gatas. Eu acho que eu vou também. E assim, seguimos juntas para o shopping, tentando reconstruir a ponte entre nós. Uma noite particularmente inquieta, eu acordei e eu não vi o Marcial. E como ele demorava a voltar, eu me levantei da cama para verificar se tudo estava ok, se tudo estava bem. E ao passar em frente ao quarto da Jennifer, eu ouvi um murmúrio baixo que despertou a minha atenção e preocupação. A voz era dela. A voz era da minha filha. A voz era da Jennifer, embora baixa. Dava para entender que naquela voz havia medo. Eu conhecia muito bem a Jennifer. E quando eu espreitei pela porta entreaberta, meu coração parou ao ver o Marciel. Não acredito. Eu pensei. Ele molestando sexualmente a minha filha. A cena era insuportável.
Não vou descrevê-la, mas as lágrimas nos olhos de Jennifer e o olhar cruel daquele monstro Maciel. Você não pode contar nada pra ninguém. Escutou? Escutou? Você não pode contar nada pra ninguém. Se fizer isso, você vai se arrepender, hein? Naquele momento tudo fez sentido. A razão pela qual a minha filha estava tão calada e distante do padrasto, agora ela clara como um dia. Então eu corri de volta para o meu quarto e fiquei lá sem dormir naquela noite, a mente fervilhando com raiva e desespero. O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? E eu comecei a bolar um plano de vingança, imaginando cada detalhe enquanto a raiva queimava dentro de mim. No dia seguinte, após Maciel sair para o trabalho, me sentei com a Jennifer para conversar. Ela estava sentada à mesa. As mãos tremiam levemente. Filha, Jennifer, eu vi o que aconteceu ontem à noite. Agora você pode me contar. Porque eu vi tudo, filha. Quando eu falei assim, a Jennifer olhou para mim com os olhos cheios d'água e balançou a cabeça negativamente. Eu não quero, mãe. Eu não quero te contar. Eu não quero que ele faça nada com você. Eu não quero que ele faça nada comigo, mãe. Eu não quero, mãe. Escuta, eu disse tentando manter a calma. Ele não pode continuar assim. Você não está sozinha. O que ele fez foi muito errado. Ela respirou fundo e finalmente confessou tudo. Mãe, ele disse que se eu te contasse, ele mataria nós duas. E você não sabe, mas ele tem uma arma. Quê? Tem. Ele tem um revólver, mãe, e cheio de balas, carregado. E tem bala até sobrando, ele me mostrou. E onde está? Onde está esse revólver? Eu não sei. Eu não sei se ele leva com ele, se ele esconde aqui dentro de casa. Mas ele disse que ali tem bala suficiente para matar nós duas. E quem mais aparecer, mãe? Ele não brinca, viu? Ele não brinca. Meu coração se despedaçou ao ouvir aquelas palavras. E aí bate aquele sentimento de culpa, como eu pude não perceber antes. Mas eu olhei nos olhos dela e prometi: não se preocupe, Jennifer. Nós vamos sair daqui hoje. Hoje mesmo. Você está me ouvindo? Jennifer assentiu com a cabeça, parecendo aliviada ao saber que finalmente teríamos um plano. A esperança começou a brilhar em seus olhos. Quando o Maciel chegou do trabalho naquela noite, eu tinha combinado com a Jennifer. Nada aconteceu, tá? Nada. Fiz de conta que nada estava acontecendo. Jantamos normalmente, como se tudo estivesse bem. A tensão pairava no ar como uma nuvem escura. Como foi o seu dia? Eu perguntei, tentando manter a calma. Ah, cansativo pra caramba. Ele respondeu sem olhar nos meus olhos. O tom dele, agora eu percebia, era frio, quase desdenhoso, gozado. Por que eu não vi isso antes?
Vou dormir cedo. Ele me disse: ah, tudo bem, amor. Disse eu com um sorriso forçado, tentando esconder a tempestade que se formava dentro de mim. 1 hora depois, quando eu soube que ele estava dormindo profundamente, chamei Jennifer, sussurrando: é agora. Se prepare. O olhar dela era uma mistura de medo e determinação. Peguei a faca do churrasco. Nessa faca tinha um nome do meu marido gravado. O nome dele, João, estava gravado ali na faca. Ele havia ganhado do melhor amigo dele, o que morreu afogado com ele. Quando eu peguei a faca, que eu li aquele nome, eu quis entender o que estava acontecendo naquela hora. Será que o João estava querendo que eu seguisse em frente? Ou que eu desistisse? Mas eu ouvi uma voz. Uma voz que eu não sei de onde veio e nem de quem era. Vai em frente. A raiva acumulada dentro de mim, a raiva não, o ódio dentro de mim, era insuportável. Eu precisava fazer a justiça pelo que ele havia feito com a minha filha. Ao entrar no quarto escuro, eu vi o seu rosto sereno no travesseiro. Não consegui conter as lágrimas. Eu ergui a faca bem alta, com as 2 mãos. E num movimento violento eu finquei a faca no peito dele. Ele quis se levantar, mas a faca era imensa. E ela foi fundo devido à força. Eu praticamente apoiei o meu corpo inteiro sobre ela. Eu não sei, mas aonde eu encontrei forças, eu puxei a faca. Repeti o golpe. Foram 3 vezes. Foi nessa hora que ele me olhou com um olhar de clemência. Tipo, não me mate. Tarde demais. Eu apenas disse para ele: você sabe que tá morrendo. Você sabe. O terceiro golpe foi o ponto de exclamação para a frase. Estava consumado. Ele não fechou os olhos. Manteve os olhos abertos, arregalados, mas já não piscava mais. E o brilho da vida desapareceu do seu olhar. Ele estava morto. No último lance, eu ainda joguei aquela faca no chão. E por incrível que pareça, apesar da penumbra do quarto e do sangue nela, eu ainda pude ler na sua lâmina: João.
para o corpo inerte que se esvaía em sangue. E percebi o peso da decisão que havia tomado. Era isso mesmo que eu queria? Perguntei a mim mesmo em meio à confusão emocional. Eu sabia que eu precisava agir para proteger a Jennifer de qualquer forma. Eu sei porque no meu julgamento eu escutei. Quando eu falo julgamento, é o julgamento das pessoas, o julgamento do povo, o julgamento de muita gente. Mas ela teve tempo para fugir. Teve tempo para fugir, avisar a polícia. Só que da forma como me falou a Jennifer, da arma, estava com ele onde estava. Eu tinha certeza que ele seria capaz de nos matar mesmo. Fiz isso antes que ele fizesse conosco. Após isso, peguei as malas que já estavam prontas e partimos, eu e Jennifer, rumo à casa dos meus pais, numa cidade vizinha. O caminho foi silencioso. As palavras pareciam não existir entre nós naquele momento tão carregado de tensão e medo. O único som que quebrava o silêncio era o leve sussurro do vento que passava pelas janelas fechadas do carro. Quando chegamos à casa dos meus pais, a porta se abriu lentamente. Eu vi o olhar preocupado da minha mãe. Ela me abraçou forte, como se quisesse me proteger também de algo invisível. Meu Deus, o que aconteceu? Ela perguntou com a voz trêmula. E eu falei ainda com ódio. Ele, mãe, o Marcial, ele estava abusando da Jennifer, mãe. Não diz isso, filha. Verdade? Tava abusando da menina, né, filha? E eu não pude deixar isso acontecer. As palavras saíram entre soluços, enquanto eu tentava explicar o inexplicável. E o que você fez? Aí eu contei tudo. Meu pai, ao fundo, apenas balançou a cabeça, seu semblante sério, refletindo a gravidade da situação. Dias depois da nossa chegada tranquila na casa de meus pais, ouvi batidas fortes na porta. Eram policiais. Meu coração disparou ao perceber o motivo da visita. O ar ficou pesado e eu senti uma pressão no peito. A senhora está presa por homicídio? Disseram os policiais sem emoção alguma, enquanto algemaram-me. O mundo ao meu redor começou a girar. Olhei para Jennifer, que estava encostada na parede, os olhos arregalados de medo. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu gritei, tentei me soltar das algemas. Vocês precisam entender que eu fiz isso para proteger minha filha, tá? Fiz isso por ela, né, filha? Naquele momento eu percebi que toda a luta por proteção havia virado uma prisão para mim também. Uma prisão sem grades visíveis até aquele instante fatídico, mas agora eu estava fisicamente presa por causa das minhas próprias escolhas impulsivas e desesperadas. Eu não sei se é comum cartas assim chegarem até você. O meu julgamento já aconteceu. Uma advogada se apresentou para minha defesa e, por incrível que pareça, ela não queria cobrar absolutamente nada.
fez um trabalho belíssimo. Que isso não sirva de incentivo a ninguém. Mas as atenuantes apresentadas pela advogada diminuiu bastante a minha pena. Eu tive de reclusão ao todo, eu fui presa. Mas eu tive de reclusão ao todo 3 anos e 4 meses. Agora faz 1 ano que eu deixei a cadeia e estou escrevendo essa carta, mas confesso que sem arrependimento do que fiz. Se alguém me perguntasse se eu estou arrependida, eu digo com convicção que não. Se fosse para fazer isso tudo de novo, da mesma forma, eu não sei, mas eu acho que teria sido assim. A solidão passou a ser minha companheira, é verdade, porque eu determinei a mim mesma que não quero mais ninguém na minha vida. Eu tenho até uma irmã muito brincalhona. A Fátima diz: ainda bem que você pensa assim, mana, porque quando um homem souber o que você fez com o monstro lá, também não vai te querer nunca mais. Tem uma coisa que eu não disse, mas eu vou dizer agora. Vocês acreditam que a minha filha ficou grávida do Marcial? Chegamos a pensar num aborto, mas a escolha foi dela, da minha mãe, do meu pai e dessa irmã, a Fátima. Ela deu à luz a um menino chamado Anderson. O menino é lindo, meu neto. Mas meu coração se despedaça ao pensar no futuro dela. Como será criar esse menino sabendo quem é o pai, né? Mas a criança de nada tem culpa. Então, eu espero um dia poder olhar nos olhos de Jennifer novamente e dizer: nós superamos tudo isso juntas, né, filha? Porque no fundo eu sei que ela precisa disso, tanto quanto eu preciso dela agora, mais do que nunca. Não era para ter sido assim, mas não fui eu quem escolheu também que a nossa história tivesse esse final. O mais impressionante é que aqui, próxima à casa da minha mãe e do meu pai, tem uma senhora que é vidente. Prefiro não dizer o nome dela. E não fui eu que fui até ela, mas ela veio até aqui em casa falar comigo. Ela disse que eu não me sentisse culpada, porque a respeito do que eu fiz naquele dia, houve uma interferência espiritual. Como assim? Eu perguntei para ela, já que sou leiga nesse assunto. E ela fala do João, meu falecido marido, e do Alexandre, o melhor amigo dele. Eles estavam presentes naquele ato. Será?
Desculpa, Paulinho, boa pessoa, eu sei que as cartas são mais leves neste quadro do seu programa. Mas hoje eu também tive a necessidade de desabafar. Vou ficar esperando os comentários de vocês a partir de agora. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Vitória, Rinaldo. Bom dia a toda a equipe. Maria Quitéria. Bom dia, Rafael. Ela fez certinho ter acabado com a vida desse maldito. Porque para mim, estuprador. Homens que abusam de filhas da esposa. Para mim, esses caras têm que ser mortos mesmo. Você fez muito bem. Parabéns. Você fez o que qualquer uma mulher de coragem, de sangue no olho, faria. Parabéns. Bom dia. Paulinho, bom dia. Eu acho, na minha opinião, Paulinho, que não teria outra reação uma mãe presenciar isso e não reagir de uma forma severa. Eu não sou contra essa pessoa, Paulinho, apesar que a violência não devemos fazer com as próprias mãos, mas num ato desse, mexe todos, Paulinho. Muito grave. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Que história, né, Paulinho? Essas mulheres precisam parar. Que esse negócio de qualquer coisa, colocar um homem dentro de casa. Ainda mais quando a gente tem criança. Fico muito preocupada com a minha neta, que a minha filha também é separada. Mas dá medo, né? Que Deus abençoe essa mulher, que ela tome atitude, né? Um beijo, Paulinho. Beijo, Kiko. Bom dia, Paulinho. Aqui é a Sueli, eu falo de Itanhaém. Ô, Paulinho, eu percebi que isso estava acontecendo desde o comecinho. Quando ela falou que ela arrumou um namorado e a filha dela mudou, foi a primeira e única coisa que veio na minha cabeça. Que triste, que triste. E ela, como mãe, tomou uma atitude que eu faria, viu, Paulinho? Eu faria. Um companheiro meu, um namorado meu, bulinasse o meu filho, eu faria daí pra pior, mas é o instinto de mãe. Não é o certo, mas é o instinto de mãe. Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli de Jabaquara. Eu não a condeno, ela fez certíssimo. Ela tava defendendo o grande amor da vida dela, que é a filha dela. E outra coisa, e se fosse ao contrário, ele tivesse matado elas, provavelmente ele estaria fugido, respondendo até em liberdade. Querendo ou não, a gente vive num país machista e ela não tem que se sentir culpada. Tá certíssima, nem deveria responder em liberdade, porque ela foi defender a filha dela desse monstro. Infelizmente, dessa situação nasceu essa criança, e com certeza essa criança veio para ser o anjo de reconciliação para ela e para a filha, né? Porque é difícil toda vez que você saber que aquilo é uma criança gerada pelo estupro, mas com certeza é um anjo de luz na vida delas. E parabéns para ela, pela atitude dela. Muitos podem condenar, eu não condenaria, faria a mesma coisa. Paulinho, bom dia, meu querido. Uma ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe esse Brasilzão, que necessita muito da presença de Deus, né? Paulinho, essa história é exemplo para várias mulheres. Aliás, para muitas, que tem sua filhinha em casa novamente, bota qualquer pessoa dentro de casa e aí não sabe o que pode acontecer. Eu sou contra essas mulheres que têm filhas e colocam uma pessoa diferente dentro de casa. Paulinho, muito obrigada, um abraço para você, que o Senhor te abençoe sempre. Boa semana. Eu sou a Damiana aqui do Jardim São Luís. Breathe deep, love. Take your time. Hang on loosely as time flies. Through all of the laughs and every tear,
never give up. You're never alone.